Bom, galera, eu vou gravar um outro vídeo aqui para o canal secundário e gostaria de ler uma passagem aqui para vocês refletirem um pouco sobre os dons espirituais, né, que eu vou falar sobre um pouco da teologia e tal, né, eu vou ler essa passagem aqui e depois eu explico um pouco da ramificação da teologia de acordo com o que eu entendi. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há divergência, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Bom, isso aqui é uma questão que Paulo fala à igreja dos Coríntios, né? 1 Coríntios 12, a igreja de Corinto, né? Corinto ou Coríntios, na Grécia, devido àquela igreja estar repleta de idolatria e outras questões sociais, né, na época. Hoje, no vídeo para o canal secundário, eu vou abordar o tema sobre a teologia, a etimologia, a origem histórica e teologia natural. Então vamos lá. O significado do termo teologia pode ser descrito na seguinte fórmula: Theo, Deus, mais logia, verbo, discurso, palavra. Deus é palavra, né? Aí vocês estão vendo aqui, igual Deus mais discurso, discurso acerca de Deus. Cuidam-se de termos gregos. Aqui tem a fonte e tal, acho que eu vou parar aqui. Origem histórica da palavra grega antiga, né? Poetas gregos como Homero, Ilíada e Hesíodo, Teogonia. Perdoe a minha fala, é que eu não conheço muito bem essas palavras. Eram considerados teólogos, pois discursavam acerca de Deus. Pera aí, gente, deixa eu só pegar aqui o controle. Acerca de Deus, né? Era uma religião politeísta que acreditava em vários deuses, né? Em que
De modo geral, os deuses expressavam os mesmos vícios que os seres humanos. Também controlavam determinados aspectos da natureza, Hyperion, né? Controlava o sol. Os psicológicos, Afrodite era a deusa do amor. Alguns deuses eram considerados superiores, Zeus, e não eram onipotentes, né? Ou seja, poderosos. Vamos lá. Às vezes, né? Na grande maioria das vezes, né? Segundo esse texto aqui, eles se dividiam para apoiar diferentes lados de uma guerra, né? Questão de conflito entre os seres humanos, né? Não, os seres mortais. Apesar de imortais, não eram onipotentes. Perdão, a mão estava na frente. Apesar de imortais, não eram onipotentes. Muitos consideravam que tais deuses, na verdade, eram projeções humanas sobre tais divindades, né? Outros deuses, ou pseudos-deuses, né? Sendo que estas apresentavam os mesmos vícios que os seres humanos. Uma curiosidade: quando o apóstolo Paulo fez seu discurso em Atenas, ele fez uma citação de poetas gregos, Atos 17, verso 28. Que no caso, o apóstolo dos gentios cita gregos monoteístas que acreditavam na existência de um único Deus. De certa forma, isso mostra o apoio que se busca nos gregos na inicial reflexão teológica cristã, ao menos como ponte para comunicar a mensagem do Evangelho. Entretanto, alguns filósofos gregos começaram a criticar tal teologia. Xenófanes, não sei se está aparecendo aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho, rebateu a possibilidade dos deuses terem os mesmos vícios que os seres humanos. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Platão, filósofo grego, ao que tudo parece indicar, foi o primeiro a utilizar o termo teologia para caracterizar um discurso racional acerca de Deus. A República, né? A República da Grécia na época, né? Rejeitou o politeísmo grego, a crença antiga dos gregos. Sendo que para ele, Deus era a ideia do bem, de quem emanava a perfeição em todo o universo. É que eu estou lendo aqui, estou baixando. Acreditava também na ideia de reminiscência, herança. Ou seja, de que a alma já existia antes de vivermos neste mundo, né? A alma criada, né? A alma vivente, né? Nesse caso. Daí podemos ter lembranças do mundo anterior. O platonismo influenciou boa parte do pensamento cristão da Idade Média. E há alguns teólogos, como Orígenes e Santo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho de Hipona, nesse caso. Né? Agora vamos à questão aristotélica. Aristóteles também rejeitou a ideia de um politeísmo e desenvolveu a ideia de que Deus é o primeiro motor do universo. Uma ideia muito antiga essa.
aqui rege nesse caso, né? A primeira causa não causada e seus argumentos auxiliaram a São Tomás de Aquino a fazer suas famosas teses ou argumentações racionais acerca da existência de Deus, principalmente por conta do pensamento de Aristóteles, né? Deus era visto com suas clássicas características: onipotente, né? Que seria ele ser um ser de majestade e poder, né? Onipresente, que ele poderia se locomover entre o espaço-tempo, e onisciente, que seria aquela característica de que ele poderia ter a ciência de todas as coisas, né? O discernimento, o conhecimento, a sabedoria sobre como todas as coisas provavelmente existem, né? E coexistem, né? Funcionam, né? Nesse caso, né? Mas principalmente impassível, sem paixões, né? Sem paixões, o que dificultou para muitos filósofos, teólogos aceitarem a doutrina da divindade de Jesus Cristo, né? O de Jesus, Yeshua, né? Então, a apropriação cristã do termo teologia não é uma palavra encontrada nas escrituras sagradas. Ou seja, na Bíblia cristã, né, termo grego para biblios, livros, né? Entretanto, não podemos nos esquecer que o pensamento cristão se desenvolve no contexto cultural grego. Todo o Novo Testamento grego, né, nesse caso, é escrito nessa língua, né, no contexto cultural grego, né. Não demorou. E os chamados pais da igreja, né, começaram, né, os pais da igreja seriam aqueles responsáveis pela origem do cristianismo, né, da fé cristã, da religiosidade da fé cristã, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, e muitos outros grandes teólogos e pensadores da época, né, Martinho Lutero, Calvino, Armino e por aí vai, são muitos. Começaram a pensar a sua fé, inclusive defendendo-a dos ataques que sofria, seja de população local, né, o público daquela região, mas principalmente do Estado ou de outras religiões, né, que seria o Estado em questões políticas da época, né, sociais, né, econômicas, e religiões seria outros conceitos de crença, filosofias, espiritualidade, né, maneira como cada um interpretava Deus. Nesse caso, né, pelo menos eu estou entendendo desse texto aqui. Assim, a teologia foi se desenvolvendo como a principal ciência da igreja e da religião cristã. Era uma forma de falar acerca do evangelho com os instrumentos da filosofia. Vamos ver se é isso mesmo, se eu pronunciando bem. Era uma forma de falar acerca do evangelho com os instrumentos da filosofia. Associa-se isso ao fato de que muitos pensadores antigos, como Orígenes e Justino Mártir, né, também chamado de apologistas, né, ou apologeta, né, enxergaram, nesse caso, né, em relação à filosofia da visão de Platão, né, em filósofos como Platão e Aristóteles, né, são grandes filósofos e sábios da época, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, né, Epicuro, muitos grandes sábios que existiam na época. Um tipo de precursores ou profetas, né?
não exatamente profetas, mas entre os povos gregos, né, da crença da cultura grega da época, que mesmo sem saberem, prepararam a mente daquele, sem saberem, né, prepararam a mente daqueles povos para receberem o evangelho. Justino chegou a dizer que onde está a verdade, ela pertence aos cristãos. Conceito este que foi reafirmado muito tempo depois por João Calvino, né? Os calvinistas presbiterianos, né, nesse caso, a igreja presbiteriana. Eu vou ler só mais um pouquinho, gente, e acho que talvez eu vou parar por aqui. E quando eu for gravar a parte 2, eu continuo de onde eu parei. Pera aí, eu vou só finalizar aqui, que eu tenho que fazer outras coisas também. Pera aí, meu Deus do céu, eu tô perdendo muito tempo. O que torna a teologia possível? Entendemos que é aquilo que os teólogos chamam de revelação geral, né? Ou seja, em outras palavras, né, seriam como pistas da existência e dos atributos de Deus e de sua lei moral, né? As questões envolvendo a tradição, os costumes da época, né? Pois a própria palavra moral, do termo latim, morales, são tradições e costumes deixadas na natureza, incluída aqui o próprio fato do ser humano ter sido criado à sua imagem e semelhança. Alguns chamam até, quer dizer, também, né, chamam também, não é até, de teologia natural, revelação específica, né? É o fato de Deus para nós cristãos, para nós, né, cristãos, ter se revelado especificamente a um povo e posteriormente, né, antes, por intermédio de seu filho, né? Filho de Jesus, Jesus Cristo, né, ou Yeshua, né? E do Espírito Santo, Holy Spirit, né? Conforme suficientemente demonstrado nas Sagradas Escrituras, né? Que essa é a expressão da época, né? Sagradas Escrituras, né? Nesse caso, as escrituras hebraicas, né? E gregas, mas as gregas foram mais da questão da Septuaginta, então, fora a influência do latim, né? Da Vulgata Latina e tudo mais, e o Bispo São Jerônimo, que eu posso abordar outro dia, essa questão de Jerônimo, da Vulgata e tal. Muitos filósofos rejeitam a ideia de uma revelação geral de Deus na natureza, pois rejeitam como inconsistentes quaisquer provas acerca da existência de Deus. A filosofia teológica, né, nesse caso o saber filosófico teológico, por sua vez, não afirma a possibilidade da prova empírica da existência de Deus, né? Mas sim que, pela argumentação racional e lógica, uso da razão, é possível deduzir a existência de um Criador, né, dos céus, da terra e tudo mais, né, de todas as coisas que existem e coexistem, né, e subexistem, existe, né, de um Criador com maior segurança do que a sua não existência. Aí agora tem a questão do apóstolo Paulo e tudo mais, mas eu vou abordar isso aí num outro vídeo, na parte 2. Bom, galera, é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vou deixar os comentários lá à disposição para vocês comentarem, reagirem e tudo mais. Deixem seus likes, né?
Se inscrevam no canal, ativem as notificações também, né? Para receber todos os dias os conteúdos novos que eu vou postar aí. E fiquem todos na santa paz de Deus aí. Que Deus guarde e proteja todos vocês aí. Sucesso para todos vocês. E vamos nessa jornada rumo ao conhecimento 2.0, né? E tal, né? Por isso que tem o nome do canal.